Bom dia! E eu agradeço ao Mike por sua oração. Significa muito saber que você está orando por mim. Eu espero que você ore por mim mesmo enquanto eu compartilho e ensino. Eu oro por mim quando eu compartilho e ensino. E eu quero dar as boas-vindas aos que estão aqui adorando conosco na igreja de Granite Bay Top. E sabemos que também temos muitas pessoas que estudam e adoram conosco, que estão assistindo em diferentes partes do mundo, às vezes até num dia diferente da semana. Eu acabei de receber um e-mail esta manhã, uma mensagem de alguns amigos que estão no Oriente Médio. E para eles o sábado já está acabando. Mas damos as boas-vindas a todos que estão se juntando a nós. Estamos passando por uma série, é uma nova série, com o título De Capa a Capa, Jesus em toda a Bíblia. E alguns estão perguntando, Pastor Doug, quanto tempo essa série vai durar? Minha resposta é, eu não sei. É um livro grande. Por exemplo, esta manhã estamos na parte 3, vamos falar sobre José, e estudando eu pensei que essa seria uma parte da apresentação. Então eu pensei, não, precisa da apresentação inteira. E enquanto estudava eu pensei, só vai dar para falar a metade de José hoje. Mas eu espero que você seja abençoado e encorajado no processo. Alguém desenvolveu um programa de computador, alguns anos atrás, onde você poderia tirar seu álbum de família, muitas fotos da família e eventos diferentes e enviá-los para esse grupo e você diz, aqui está uma foto da vovó e eu quero que você crie um mosaico do rosto da vovó com as fotos de toda a família. E eles faziam isso. Você olhava e pensava, isso é um mosaico da vovó, mas você aumenta o zoom e, na verdade, são fotos de toda a família. E alguém em uma igreja teve uma ideia. Decidiram fazer isso com Jesus. E então essa igreja, com centenas de membros, enviou fotos de todos os membros da igreja e fotos de família. E eles fizeram isso. E quando você olha, você pensa que está vendo uma foto do rosto de Jesus. Mas cada um desses ladrilhos, e quando você aumenta o zoom, na verdade, fotos de diferentes pessoas que são membros daquela igreja. E eu pensei, bem, é uma ótima analogia do que a igreja realmente é. Você e eu somos o corpo de Cristo. Nós criamos esse mosaico. Mas a Bíblia também faz isso com Jesus. Pois toda a Bíblia e todas as histórias da Bíblia são como ladrilhos em um mosaico que nos dá a imagem da face de Jesus. E veremos à medida que avançamos. Você lembra do versículo sobre o qual falamos lá em Lucas, capítulo 24? Nos diz que Jesus disse aos 2 discípulos no caminho para Emaús, e começando por Moisés e todos os profetas, ele expôs a eles, em todas as Escrituras, as coisas a seu respeito. Toda a Bíblia está contando a nós sobre Jesus. E a história de José, em particular, é como uma pequena tapeçaria colorida de Cristo. Então, espero que tenham suas Bíblias e junte-se a mim. Vamos continuar de onde nós paramos. E vá para o livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Hoje, provavelmente, vamos apenas passar pelo capítulo 37 de Gênesis. E eu quero que você vá quase até o final. E você verá de novo, estamos vendo sobre a história de José voltando à terra prometida. E antes que ele volte para casa, Raquel morre. E você pode ler ao dar à luz a Benjamim, o irmão mais novo de José, verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas seu pai o chamou Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Claro que a palavra Ben na Bíblia significa filho. E você também encontrará a palavra bar, significando filho de. Portanto, aqui Raquel morre dando à luz em Belém ao filho da sua mão direita. E Jesus, é claro, é o filho da mão direita. Ele nasceu em Belém. Agora, o nome Raquel significa você como uma ovelha mãe. E você tem cordeiros. E o primogênito de de Raquel, eu estou dizendo que Maria teve um cordeiro. O primeiro filho de Raquel, o primogênito de Raquel, era José. E ele é um tipo de Jesus, um dos mais profundos tipos de Jesus na Bíblia. É uma história incrível. Sobre qualquer outra história de José,
é tão intrigante, tão incrível, que é melhor do que ficção. Ao redor do mundo você tem milhões, se não bilhões de cristãos, judeus, muçulmanos, que tomam essa história como um fato da antiguidade, mas é um relato incrível. Então, Raquel tem este cordeiro e Raquel morre em Belém. E você pode considerar essa analogia. Agora, por que voltamos ao capítulo 35 de Gênesis? É um dos últimos versos e é um ponto triste, mas é muito importante para a história futura. Se você for ao verso 22, nos diz que: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, bem, Israel estava morando ali, que Ruben é o primogênito, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Era a empregada de Raquel e tornou-se a mãe substituta para 2 dos filhos de Jacó. Ela era mais jovem que Raquel e Ruben era o primogênito. E eles tiveram uma pequena aventura juntos. E a concubina de seu pai, e ele soube disso. Quando você mora num complexo de barracas, é difícil manter essas coisas em segredo. E isso causou um problema real na família. Naquele momento, Jacó decidiu que não daria a Ruben a bênção do primogênito, porque ele perdeu isso. E isso provavelmente também afetou seu relacionamento com Bila. Mas isso entra na história de José um pouco mais tarde, como veremos. Com isso, vire comigo para o capítulo 37 de Gênesis. E provavelmente é aqui que vamos passar o nosso tempo esta manhã. E vamos procurar e descobrir várias maneiras pelas quais José é um tipo de Jesus. Jacó habitou, verso 1 de Gênesis 37, Jacó habitou na terra onde seu pai era um estrangeiro, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. É interessante que essa história é a história de Jacó e começa com José, que é o 11º filho. Mas José é o primogênito de Raquel. E qual era a esposa que Jacó queria? Ele só queria uma, mas ele acabou com 4. Ele só queria Raquel. Ele a amou, ele trabalhou por ela. E eles foram enganados. É claro, esse tipo de vingança, porque Jacó tinha feito alguns truques também, hein? E então, quando as 2 irmãs estão tendo problemas para procriar, elas pedem que Jacó faça o que Abraão fez. Sara incitou Abraão, e como Abraão possuiu Agar, então Jacó tomou a Zilpa e Bila, e ele termina com 4 esposas. Mas começa falando de José. Com 17 anos estava alimentando o rebanho com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Agora, é claro que Léa ainda estava viva neste momento, a irmã de Raquel. Ela era a esposa principal agora, de Jacó. E Léa teve 7 filhos. Léa é aquela que foi enterrada com Jacó na caverna de Macpela, junto com Isaac, Rebeca, Abraão e Sara. Então, apenas os patriarcas e as esposas, através de quem Jesus veio, Agar não foi enterrada lá. Raquel também não. A Bíblia diz que quando Raquel morreu, eu não li, mas a Bíblia diz que quando Raquel morreu, em Belém, Jacó ergueu um pilar, ele ergueu uma pedra, o que é muito interessante, porque o que acontece para Jacó quando ele sai para ir para Harã e procurar uma esposa? Ele tem aquele sonho de uma escada para o céu e ele coloca uma pedra. E nos conta que quando ele vê Raquel pela primeira vez, havia uma pedra que bloqueava o canal para o poço. Jacó move a pedra e então ele beija Raquel. Agora ele volta para a terra prometida, Raquel morre e ele coloca uma pedra. Agora, é claro que temos um outro estudo sobre Cristo sendo a rocha. Então, nos diz que eles eram pastores. Agora, que tipo de pastor era José? Ele é um bom pastor. E enquanto você ler comigo, observe que tem algumas coisas diferentes sobre José. José é o filho amado, ele é o irmão rejeitado e ele é o servo fiel. E então você verá mais tarde como soberano. Primeiro, ele é o filho amado.
Diz em Gênesis 37, verso 3, e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Também ele fez uma túnica de muitas cores. Agora, não é bom ter favoritismo na família. E isso pode causar divisão. É difícil um professor ter um aluno favorito e não demonstrar favoritismo, embora às vezes eles façam. Quantos de vocês têm irmãos? Achei que a maioria tivesse. Quantos de vocês acham que seus pais tinham um favorito? Deixa eu ver suas mãos. É uma coisa saudável. O que aconteceu com Jacó e Esaú, quando Isaac favoreceu Esaú e Raquel favoreceu Jacó? Isso causou alguns problemas. E Jacó deveria ter aprendido com isso, mas agora? E ele deixa claro que não queria, na verdade, ter todas essas esposas, mas ele acabou tendo outros filhos. Mas ele, na verdade, ama José. Agora, Raquel, a Bíblia diz que Raquel era linda. E depois nos diz que José era bonito. Em parte, isso vem dos genes. Mas, então, ele é um menino bonito. E ele é o filho favorito da esposa favorita de Jacó. E ele teve dificuldade em esconder isso. E Jacó decidiu que José é o primogênito da esposa que eu queria. Eu vou dar a ele a herança do primogênito. E como sinal disso, porque ele é o filho amado, ele dá a José este manto de muitas cores. Ele chama manto, chama de túnica, chama de casaco. É uma roupa exterior de muitas cores. E ele não estava usando uma túnica do orgulho gay. Muitas pessoas meio que retratam isso como uma túnica de arco-íris, mas a túnica de José, uma túnica colorida ou algo assim, provavelmente significa que foi bordada com muitas cores diferentes. E era real. Agora você encontra essas túnicas de várias cores em outros lugares. Você procura, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. Fala sobre Tamar. Tamar é uma das filhas do rei Davi, ela é uma princesa. E diz que ela usava um manto de muitas cores, porque as filhas virgens do rei usavam tal roupa. Em Salmo 45, verso 13, diz que a filha do rei é toda gloriosa dentro do palácio. Suas roupas são tecidas com ouro, você vê o princípio do bordado aqui? Tecida com ouro, ela será trazida ao rei em um manto de muitas cores. E isso era comum quando alguém era considerado a realeza ou o príncipe ou alguém que herdaria. Eles tinham esses casacos de muitas cores. Então ele está tratando José desde a tenra idade como realeza, por assim dizer. Ele é o filho que vai herdar todas as coisas. Então, Jesus e José foram os filhos primogênitos por meio de milagres. Raquel era estéril. Mas pelas orações de Jacó, ela finalmente deu à luz. A Bíblia nos diz que o pai de José o amava mais, ele é o filho amado. Veja João 5,20. Aqui diz, porque o pai ama o filho. A Bíblia nos fala, é claro, que Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, Jesus. Jesus é o filho amado do pai. Então vemos aí aquele relacionamento com o filho amado. E é tão óbvio que está transbordando, está realmente incomodando os outros irmãos. Então, a seguir vemos Jesus. A seguir vemos José. Eu vejo os dois. Tenho visão dupla quando leio essa história. A seguir vemos José como o irmão pastor rejeitado. Eu vou ler agora, voltando a Gênesis 37, verso 2. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentando as ovelhas. Aqui nos diz que ele é um pastor e diz que ele apacenta as ovelhas. É um outro tipo de Jesus. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Agora, parece que José é um fofoqueiro, mas na verdade ele está triste com as coisas perversas que eles estão fazendo. E ele está protestando. Por que Caim matou Abel? Abel estava reclamando com seu irmão que ele estava fazendo algo errado. Caim ficou com raiva e matou seu irmão. Por que os líderes religiosos odiavam Jesus e queriam matá-lo? Por causa da maldade de Jesus ou por causa de sua bondade?
Veja, o próprio fato de que os irmãos de José estão fazendo coisas perversas significa que eles não são bons pastores. E José é um bom pastor, ele é um tipo de Cristo, um bom pastor. Observe que ele está prestando testemunho ao Pai de suas más ações. João capítulo 7, verso 7, Jesus está falando: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Era exatamente isso que José fazia. Jesus testificou ao Pai do pecado do mundo, e é claro que ele morreu pelo pecado. Agora, José teve problemas com seus irmãos? Ele teve. Jesus teve problemas com seus irmãos? Teve também. E você pode ler aqui em João capítulo 7, verso 5, pois mesmo seus irmãos não acreditavam nele. Agora, para piorar as coisas, há muita mala na família. Quero dizer, esse homem tem 4 esposas, tem 13 filhos, 12 homens e uma menina. Você pode ler sobre eles mesmo antes de saírem de casa. Raquel roubou os deuses de seu pai. Jacó depois diz para sua família para enterrarem os ídolos e suas joias. A falsa adoração meio que entrou na terra. Então depois os meninos mentiram. Diná dormiu com o filho de Siquém. Amor era o nome dele. E os rapazes enganaram toda a cidade, os homens, para serem circuncidados. E eles entraram. E Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, filhos de Léa, matam todos os homens e basicamente levam tudo desta cidade. E agora você tem todas as mulheres e os filhos de Siquém fazendo parte dos servos da casa. Então há centenas de servos, muito gado e ovelhas. E tem muita bagagem na família. E os rapazes saíam e se comportavam mal quando estavam cuidando do rebanho. E José voltava com o coração partido e contava tudo ao pai. E dizia: as coisas não estão melhorando. Agora José começa a ter sonhos. Vamos chamá-los de visões de grandeza. E ele conta seus sonhos. Em Gênesis 37, verso 8, você lê onde José diz que teve esse sonho. Temos uma imagem disso aqui na tela. Ele sonha com este feixe. E um feixe é um feixe de grãos que foi colhido, embrulhado, e eles o colocam nos campos para que sequem, e você os deita e eles apodrecem. Você tem que levá-los para que eles sequem. E José disse: eu sonhei, e estávamos todos colhendo feixes. Eles não eram apenas pastores, eles eram fazendeiros, como Isaac. E José diz: eu sonhei, e o meu feixe se levantava, e todos os outros 12 feixes se curvavam a ele. Bem, eles entenderam o que isso significava. Os outros 11 feixes seriam seus irmãos. E seu irmão disse: você deve realmente reinar sobre nós? Ou você terá domínio sobre nós? Então eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e suas palavras. Eu quero que percebam enquanto lemos isso. Isso não melhora as coisas. Você olha e isso nos diz que eles o odiavam. E José não está tentando se gabar de seus sonhos. Ele apenas acredita que isso é uma revelação divina e ele quer que todos saibam disso. Essa Bíblia é nova e as páginas estão coladas. Vamos lá. Então, nos diz aqui no verso 4, seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos e eles o odiavam. E não podiam falar pacificamente com ele. Ele dizia: por favor, passe a lentilha. Eles diziam: bom, você quer mais lentilhas? Vou te dar o dobro de lentilhas. Não importa o que ele dissesse, eles sempre respondiam coisas ruins para ele. Agora, José teve um sonho. E ele o contou para seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vá ao verso 8. Seus irmãos disseram: você realmente reinará sobre nós. Ele teve outro sonho sobre o sol e a lua, se curvando, e essas 12 estrelas. E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e suas palavras. Quando ele conta o sonho sobre o sol e a lua e as 12 estrelas se curvando para ele, o pai ouviu e pensou: bem, se os rapazes são as 12 estrelas e o sol e a lua são o pai e a mãe, então quer dizer que até Jacó tem que se curvar a ele. Diga que sonho é esse que você sonhou, sua mãe e eu? Provavelmente ele está falando de Léa, que tecnicamente é a mãe de José. Sua mãe, eu e seus irmãos nos curvaremos a você, diante de você? E José disse: eu tive esse sonho vívido de Deus, eu não tenho certeza do que isso significa exatamente.
mas eu senti que precisava contar a alguém. Foi um sonho mesmo? Se tornaria realidade? Ele é um jovem, é inocente, não sabe o que fazer com isso. E eles então o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Mas e quanto a Jesus? E eles disseram: você realmente reinará sobre nós? Foi o que seus irmãos disseram. Jesus conta uma parábola em Lucas 19:14. Os seus cidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. As mesmas palavras que você encontra na história de José. É uma parábola que Jesus usa para explicar que seu próprio povo iria negá-lo como rei. Daí nos conta que havia um problema com a inveja, por causa do favoritismo. Gênesis 37, verso 11. E seus irmãos o invejavam, mas seu pai manteve o assunto na mente. Atos capítulo 7. Agora aqui em Atos capítulo 7 você tem Estevão pregando sobre José. E os patriarcas, ficando com inveja, venderam José para o Egito. Então até no Novo Testamento diz que havia um problema com a inveja. E quanto a Jesus, havia algum problema com os líderes religiosos terem inveja de Jesus? A Bíblia diz assim em Mateus 27:18. Pois ele, Pilatos, isso é durante o julgamento, Pilatos sabia que eles o entregaram por inveja. Por que eles invejavam Jesus? Porque os líderes religiosos faziam tudo o que podiam para obter o louvor e a adoração dos homens. Eles oravam longas orações, tentando impressionar com sua piedade, enquanto, na verdade, eles roubam a casa das viúvas. E Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita, mas eles oravam para serem vistos. Eles davam para ser vistos pelos homens. Eles tocavam a trombeta, todos olhavam, eles queriam a atenção dos homens, queriam as multidões. E agora, quando as multidões começaram a seguir e acreditar em Jesus e falar sobre seus milagres e cantar seus louvores, como os sacerdotes e os líderes religiosos responderam? Com fúria e ciúmes. Inveja. A inveja é como um veneno. E sim, até religiosos lutam contra a inveja. Provérbios 27, verso 4. O furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E verdade seja dita, há muitos cristãos que lutam contra a inveja. Talvez com alguém da família, como a família de Jacó. Ou talvez alguém de fora, eles estão se saindo melhor. Teve um irmão que me confessou. Durante a vida toda ele era um cristão, mas ele estava com raiva e inveja do seu irmão. Durante toda a vida, e ele finalmente teve que aceitar isso, e Deus o perdoou e o salvou desses sentimentos. Ele disse: meu irmão não fez nada de errado, ele estava apenas se destacando e tendo sucesso e fazendo muito melhor do que eu o invejava. E isso estava só destruindo sua experiência com Jesus. Há pessoas que lutam com a ideia, porque ela só tem um e a outra pessoa tem dois. E isso a corrói. Mas você leu aí que seus irmãos o odiavam e o odiavam mais e mais. Então, esse é um ódio profundo. Então, quando eles têm a chance de expressar esse ódio, as coisas não vão bem. Diz que, finalmente, Jacó diz: eu preciso que você procure seus irmãos. Então, se você olhar aqui em Gênesis 37, verso 16, Jacó chama José e ele disse: eu não recebi nenhuma notícia de seus irmãos, eu quero saber como eles estão. Vocês estão cuidando dos rebanhos, das milhares de ovelhas que Jacó tem? E ele disse: eu quero que você vá procurá-los. Então José é enviado pelo pai para procurar seus irmãos perdidos. Jacó procura por José para encontrar os perdidos. Agora, eu preciso dar ênfase a isso, pois está bem claro que essa é a missão de Jesus. Buscar e salvar os perdidos. Foi o que Jesus disse: eu vim para buscar e salvar os perdidos. Você pode ler em Mateus 15, verso 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual o nome de Jacó? Israel. Israel, Jacó, a mesma pessoa. Agora Jacó tinha algumas ovelhas perdidas. Seus filhos? Com as ovelhas. Ele não sabia onde estavam. Então ele envia o seu filho amado para encontrar seus filhos perdidos. Você vê a história de Jesus na história de José?
enviado do Pai. Bem, quando eles o veem chegando, primeiro de tudo, o que acontece? Ele vai para Siquém, onde eles deveriam estar. A propósito, onde Jesus se senta e fala com a mulher no poço, em Siquém. Quando ele se revela e diz, eu sou o Messias, é o mesmo lugar onde José procurava seus irmãos. Ele chega, mas eles não estão lá. Um homem o vê vagando pelos campos. Ele vai e esse homem, que não sabemos quem era esse homem, é só um homem, ele diz, o que você está procurando? Ele diz, os meus irmãos. Tipo, 12 irmãos, milhares de ovelhas, difícil se perder? Ah, sim. Eu os ouvi dizendo que iam para Dotã. Dotã significa 2 poços. Certa vez, na ressurreição, Maria estava procurando por Jesus. E ela disse a um homem, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Ele disse, o que você procura? Estou procurando o meu Senhor. E querem saber quem era o homem que orientou José? Onde encontrar seus irmãos? Pode ter sido uma cristofania, talvez um anjo. Pode ter sido apenas um caipira local, não sabemos, mas eu gosto da primeira opção. Procurando por seus irmãos. Quando o veem chegando, ele começa a seguir rumo a Dotã. É um vale, a propósito, é mais tarde na cidade de Dotã, onde Eliseu pede a seus servos que abram os olhos, e ele vê as carruagens e os cavalos de fogo cercando Eliseu e aquela pequena cidade. É um local pequeno, eles tinham alguns poços que foram furados no solo e cisternas. Obviamente, uma das cisternas não tinha água. Chegaremos já já nisso aí. Então, enquanto José vem das colinas de Siquém, ele está indo para o vale de Dotã. Há colinas ao redor de Dotã, porque a Bíblia nos diz que quando Eliseu teve a visão, e ele diz para os servos abrirem os olhos, diz nas colinas ao redor de Dotã, eles estavam cheios de carros e cavalos de fogo, então é um vale. E eles veem sobre a colina, alguém está vindo. E o brilho da luz do sol neste indivíduo que se aproxima indica que ele tem uma linda túnica. E eles dizem, não, diz que não é verdade, aí vem o sonhador. José tinha muitos apelidos, a maioria nem podem ser colocados na Bíblia. Disseram, aí vem ele. E o que eles estão pensando? Diz que eles tramam e conspiram. Diz no capítulo 37, versos 18 e 19, antes mesmo de alcançá-los, eles planejam matá-lo. Ali vem o sonhador, venha agora, vamos matá-lo. Isso não aconteceu com Jesus? Não foram os líderes religiosos que queriam tramar contra e conspirar para matar Jesus? Sim. Você pode ler aqui em Mateus 26, verso 3. Os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunidos no palácio do sumo sacerdote que se chama Caifás, e eles conspiraram para levar Jesus astutamente. E eles armaram e conspiraram com Judas para prendê-lo, para matá-lo. E Caifás disse, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Eles tinham decidido que Jesus devia morrer, que aquilo não podia continuar. Então perceba que tanto José quanto Jesus foram homens, rejeitados por seus irmãos, porque eles queriam a herança. Mas Deus os levantou para serem juízes de seus irmãos, ambos, José e Jesus. Eu estou avançando um pouco, mas eu acho que não estou dando spoiler da história. Quantos lembram quando Jesus contou a parábola sobre os homens perversos e diz que um homem arrenda a sua vinhateira a alguns vinhateiros e parte do acordo é que ele deveria vir e receber algumas das frutas na época da colheita. E ele envia servos para receberem algumas frutas. Eles espancam seus servos e o expulsam. Os próximos espancados. Outros apedrejados. Por fim, o homem diz, vou enviar o meu filho. Vão respeitar o meu filho. Não é assim que respondem. Dizem, este é o herdeiro. A propósito, isso está em Marcos 12, 7. Este é o cordeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. O que os rapazes pensaram quando viram José chegando? O anjinho do papai. Ele vai herdar tudo. Eis o nosso irmão mais novo e ele vai governar sobre nós.
Mas não deu certo com ele, principalmente com todos os sonhos, e ele contando suas maldades ao pai, eles simplesmente o odiavam. Jesus evoca amor ou ódio. Cristo disse, se você não está comigo, você está contra mim. E como suas vidas não eram corretas, eles viram Jesus como um problema real. E porque a vida de José era piedosa, isso fez sua maldade se destacar. Eles não gostaram da ideia de seu irmão mais novo ser tratado como primogênito. Às vezes, isso realmente deixa as pessoas confusas. A maioria sabe, alguns ouvintes talvez não. Jesus não era o mais velho em sua família. Jesus era o mais novo entre seus irmãos. Há vários motivos para sabermos disso. José, o pai de Jesus, a propósito, havia um José no nascimento de Jesus e outro José na morte de Jesus. Portanto, a vida de Jesus é uma estante entre dois Josés. José de Arimateia vem e o coloca em seu túmulo, e há um José na manjedoura para ajudá-lo a vir ao mundo. Interessante, não? Então José provavelmente foi casado antes de casar com Maria e teve outros filhos. Sabemos que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, que são dados pelo nome, mas lemos que diz que ele tinha irmãs. Não sabemos se pode ter sido pelo menos 2, porque está no plural. E a razão para sabermos disso é porque, por um lado, quando Jesus está pendurado na cruz, se José estivesse vivo ou se ele tivesse outros irmãos de sangue, por que Jesus confiaria o cuidado de sua mãe ao apóstolo João? Outra consideração é que José devia ser mais velho que Maria, porque quando Cristo começa o seu ministério, José nunca mais é visto. Na verdade, a última vez que ouvimos falar de José é quando Jesus tem 12 anos. Então José provavelmente teve outra família, e sua primeira esposa morreu. E então ele tomou Maria. Uma outra razão é que se Jesus fosse o primogênito, teria sido considerado uma política muito ruim para ele. Deixar a família, ter um negócio familiar, deixar Maria com todos os seus irmãos e irmãs e sair e se tornar um pregador itinerante, sem renda. O primogênito era responsável por ficar em casa e trabalhar, a parábola dos 2 irmãos. O primogênito fica em casa. Ele cuida de tudo. Por isso ele recebe a porção dobrada. Portanto, Jesus também era como José. O caçula, José também ainda tinha Benjamim. Mas incomodava os irmãos, o mais novo, ficar com a herança. Eles disseram, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então eles tramam e conspiram. Agora ele vem para os irmãos, com a melhor das intenções. Ele veio para o bem deles, para dizer, eu estou feliz que vocês estão bem, que tudo está bem. Vocês têm algo aí para comer, eu estou com sede e com fome. Mas o que acontece quando ele chega? Ele veio do Pai para o bem deles. A Bíblia diz que eles o pegaram e o despiram. Gênesis 37, 23. E aconteceu que quando José veio para os seus irmãos, eles desposaram José de sua túnica, a túnica de várias cores que estava sobre ele. A Bíblia diz que o diabo nos despoja. O que houve com aquele homem que caiu nas mãos de ladrões? Diz que eles o roubaram, o espancaram e o despiram. Quando aqueles 7 rapazes tentaram expulsar um demônio, o demônio se apoderou daqueles jovens, os filhos de Seva, e aquele endemoniado espancou os rapazes, os expulsou da casa feridos e nus. O que houve com Adão e Eva quando eles tiveram um encontro com o diabo no jardim? Ele os despiu de seus mantos de luz. Jesus vem a este mundo e eles tiraram o seu manto, o despiram. Você pode ler em Mateus 27, verso 28. Então os soldados o despiram e, após espancá-lo, disseram, coloquem um manto escarlate sobre ele. Então tiraram o manto sem costura de Jesus e puseram um manto escarlate. Escarlate simboliza o que na Bíblia? Seus pecados sejam como escarlate. Portanto, Jesus carrega nossos pecados. E eles tiraram o manto de José, e observe o que acontece aqui. E eles o jogaram em uma cova. E você pode ler em Gênesis 37, verso 24. Então eles o pegaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia. Não havia água nela. Este é um símbolo para sepultura ou tumba. Agora, se você acha que eu estou inventando, olhe Salmo 88, verso 4.
Estou contando com aqueles que descem a cova. A deriva entre os mortos, como um morto que jaz na sepultura. Aquela cova é um símbolo de quê? Da sepultura. Depois que Jesus foi despojado, ele também foi para a cova, por você e por mim. Veja que a vida inteira. Isso é incrível. É só eu, isso é incrível. José era real. Mas a vida dele, pela providência de Deus, se torna um modelo para que possamos reconhecer Jesus quando ele vier. Tudo o que acontece com ele. Então ele desce ao poço. Você pode ler aqui em Gênesis capítulo 42, verso 21. Agora, eu vou avançar um pouco aqui só para você ter uma ideia do contexto. Quando os irmãos foram testados por José, eles não sabiam que José estava ouvindo. Isso vai ser o nosso assunto da semana que vem. Ele menciona uma coisa específica. Gênesis 42, 21. Eu só estou avançando para a gente ver esse verso. Eles dizem um ao outro sem saber que José está ouvindo. Somos verdadeiramente culpados em relação ao nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos implorou e não quisemos ouvir. Por isso essa angústia veio sobre nós. Então, quando eles pegaram José e o despiram, ele implorou a eles: irmãos, o que vocês estão fazendo? E eles o jogaram em uma cisterna, que ele não pode sair, é muito fundo. E não há água lá, ele não tem nada para beber. E para fazer valer a pena, a Bíblia diz que depois de jogá-lo na cova, eles o odiaram ainda mais. Eles sentam-se e comem. E eles conseguem ouvir sua voz ecoando da cova. Issacar, Judá, Simeão, me salvem, não vão embora, isso não é engraçado, não me deixe aqui, estou com fome e com sede. Desculpem, por favor, me perdoem, eu não queria ter dito nada sobre sonhos, Deus me deu um sonho e eu não quero causar problemas. E os irmãos simplesmente tão insensíveis que eles se sentam para comer. Não é incrível que os líderes religiosos colocaram Jesus na cruz e depois foram para casa para comer uma refeição cerimonial? Eles queriam ter certeza de que ele morreu antes do sábado começar. Na verdade, eles foram para casa guardar o sábado depois de matar o Salvador. Portanto, ninguém é salvo por guardar o sábado, é? Os assassinos de Jesus guardavam o sábado. Eu acredito na guarda do sábado. E eles também dizimavam, e eu creio no dízimo. E eles também oravam, e eu creio na oração. Então, só porque fizeram essas coisas, eu espero que você entenda, são coisas boas. Mas faziam pelo motivo errado. Então, isso nos diz quando você olha para aquele outro verso em Gênesis 42, onde José estava lá na cova chorando e clamando e implorando. Não façam isso comigo. Mas a coisa fica ainda pior. Em Gênesis 37, verso 25, e eles sentaram para comer. E levantaram os olhos, e enquanto estavam comendo, havia uma companhia de ismaelitas vindo de Gileade. Esses são os descendentes de Ismael, o irmão de Isaque, o avô de José, ou bisavô de José. Sim. E diz que eles veem eles vindo e eles se tornam viajantes do deserto, negociadores. E eles estão vindo de Gileade. Isso fica ao redor do sudeste da Galileia. Onde foi o ministério de Jesus? Não foi na área da Galileia. Agora Gileade é especialmente famosa por suas especiarias. E você pode ler sobre isso em Jeremias. Fala sobre o bálsamo em Gileade. Você já ouviu aquela música que é um bálsamo em Gileade? E eles tinham especiarias preciosas como incenso e mirra. E esses mercadores não fazem nada de errado. E Judá está dizendo: por que temos que matar nosso irmão? Judá, não Judas, mas na verdade é o mesmo nome. Ele diz: não faz sentido matá-lo. Vamos vendê-los para os midianitas. Então os mercadores midianitas passam por ele no verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, os quais levaram José ao Egito. É interessante. Depois que Jesus nasceu, alguns sábios vieram com especiarias. E então José, usando as especiarias, desce para o Egito. E ele é vendido lá para ajudar a pagar a permanência deles no Egito.
o ouro, o incenso e a mirra. Agora, você pode estar pensando, bem, Jesus é vendido por 30 moedas de prata, mas Judá vende José por 20 moedas de prata. Mas por que você acha que os ismaelitas o venderam quando chegaram ao Egito? Se compra por um preço reduzido e vende-se com um lucro. Não é assim que se faz nos negócios? Concordam? Agora veja Êxodo capítulo 21. Desculpem, Êxodo capítulo 21, verso 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor. Esse era o preço de um servo. Então, quando eles levam José para baixo com as especiarias e a mirra, vindos da Galileia, e eles o venderam com um lucro provavelmente de 30 moedas de prata, e é Judá que sugere. Judá, em grego, é Judas, o mesmo nome. Quem acaba vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Agora, o que fizeram ao vender seu irmão como escravo é uma ofensa capital. Você lê em Êxodo 21, verso 16, aquele que sequestrar um homem e o vender, ou se for encontrado em suas mãos, certamente será morto. Todos nós pecamos contra Jesus, e o salário do pecado é o quê? A morte. Somos todos responsáveis por seu sangue. Só considere isso. Aqui ele é traído pelos 12 a conselho de Judá. Vendido pelo preço de um escravo, por prata, poderia ser outra moeda. Jesus é vendido por prata, entregue aos gentios, sob a influência de seus discípulos, principalmente seu discípulo Judas. Agora, você lê que quando Rúben vem até a cova, Rúben não estava lá quando isso aconteceu. Ele voltou à cova para ajudar a libertar José e ele não está lá. Ele rasgou suas roupas. A Bíblia nos diz que quando Cristo foi julgado, o sumo sacerdote rasgou suas roupas. Rúben era o primogênito, ele era o responsável mais ou menos como um sumo sacerdote naquela época, quando eles estavam fora da cidade. E agora eles têm que encobrir seu terrível pecado. E diz que quando eles flagelaram Jesus, eles o deixaram para ser crucificado. Após pegarem o manto de Jesus, eles o chicotearam, e esse é aquele manto sem costura, e o envolveram de novo com o manto. O que acontece com o manto? Se alguém é chicoteado e espancado, ela tem sangue nas costas. Ela está machucada e, se veste uma camisa, mancha a camisa. Muitos homens fazem isso quando se barbeiam. Se fazem a barba. A túnica que Jesus vestiu era uma túnica manchada de sangue. Então agora os irmãos estão em apuros. Como é que vamos avisar o nosso pai que o seu favorito se foi? E então eles tiveram essa ideia de que, a propósito, eu quero ler para vocês João 19, 23, quando os soldados crucificaram Jesus, pegaram suas vestes, fizeram 4 partes para cada soldado, além também da túnica. Agora a túnica era sem costura, tecida por cima em uma só peça. E disseram entre si, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, de quem será? Para que se cumprisse a escritura, que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Observe aqui o que acontece com a roupa de José. Então pegaram a túnica de José, e mataram um cabrito do rebanho, e mergulharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de muitas cores e trouxeram para o pai. Eles sequer foram pessoalmente, eles enviaram por um mensageiro. E ele diz, encontramos isso. Nós encontramos essa túnica e eram seus irmãos. Reconhece agora se essa é ou não a túnica de teu filho. E é claro que Jacó reconheceu. E ele diz, é a túnica de meu filho, uma fera selvagem, chamada pecado. O devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs panos de saco sobre seus lombos e lamentou por seu filho muitos dias. Agora perceba uma coisa. O sangue do cordeiro é usado para representar o sangue do filho. Nos primeiros 4.000 anos da história da igreja, até Jesus morrer na cruz, sempre que eles sacrificavam o sangue de um cabrito ou um cordeiro, o que aquele sangue representava?
Quando o pai viu aquele sangue, ele viu o sangue de seu filho. Quando trouxeram aquele manto manchado de sangue para Jacó, era só o sangue de uma cabra, mas ele viu o sangue de seu filho. Então todas aquelas pessoas no Antigo Testamento que são salvas pelo sangue do filho, pois o pai viu o sangue do filho naqueles sacrifícios. Faz sentido? Como que os irmãos cobriram seu pecado? Eles apresentam ao pai uma túnica manchada de sangue. Como o nosso pecado é coberto? Nós reivindicamos o manto da justiça de Cristo. É aquele manto manchado de sangue. Só tem uma coisa que Jesus deixa para trás. Ele deixa para trás um manto manchado de sangue. E é a única coisa terrena que conhecemos que permaneceu intacta. Eu me lembro, anos atrás, eu estava nas Filipinas, fazendo uma reunião evangelística. Karen estava a caminho para se juntar a mim. Alguns de vocês conhecem essa história. E nós recebemos a pior notícia que um pai poderia receber. A de que o nosso filho mais velho teve um acidente com uma escavadeira. Operando a escavadeira, ela rolou e eles não colocaram a gaiola nela. E ele ficou gravemente ferido. Em seguida, recebemos um segundo telefonema. Ele foi para o hospital, mas não sobreviveu à cirurgia. Não conseguiram parar o sangramento em seu fígado. E receber essa notícia, quando você está bem longe, e Karen acabava de sair do avião, eu tive que lhe contar. E voamos para as Filipinas e apanhamos outro avião no país, onde passavam por um conflito sobre quem era o presidente. O aeroporto estava bloqueado com poucos voos. Por milagre conseguimos voltar. E depois de voltar, eu disse a Karen, eu vou ver as crianças imediatamente. Eu não passei nenhuma noite. Eu dirigi até Kovalev, onde o acidente ocorreu. E na manhã seguinte eu fui ver os amigos dele e com quem ele estava trabalhando. E lá estava a escavadeira. E eu vi o sangue do meu filho. Foi quando aquilo realmente me atingiu. E Deus me livre. E eu li a história de Jacó e eu acho que faz mais sentido para mim do que para alguns, porque eu sei como ele se sentiu quando ele olhou para o sangue do seu filho e sabia que ele tinha partido. Agora, para pensar, o que Jacó diria? Olha, para salvar toda a minha família, eu precisava dessa experiência. Provavelmente ele diria isso. O quanto ele amava José. Pelo sofrimento de José, todo Israel está salvo. Entenderemos isso na semana que vem. Pelo sofrimento de Jesus, toda a raça humana que quer ser salva é salva. Tudo através do Pai olhando para aquele manto manchado de sangue. Agora, amigos, acreditem ou não, essa é uma história milagrosa. E nos fala sobre Jesus, e nos fala sobre o plano da salvação, nos fala sobre como o Pai amou o Filho, e o Pai sofreu para que fôssemos perdoados. E Jesus derramou seu sangue por nós. E José, na verdade, derramou o sangue de uma cabra, mas é um símbolo do sangue de Cristo. E Jesus derramou seu sangue para que você possa ser perdoado, para que ele possa salvá-lo daquela besta maligna, o diabo. E a única maneira de ser liberto de seus pecados e do inimigo é pela fé nesse amor, nesse sangue. Eu me pergunto se você já tomou uma decisão, ou você já tomou antes. Você tem que renovar essa decisão para dizer: eu quero o sangue do Cordeiro, eu quero meus pecados cobertos. Eu espero que você possa ver o plano da salvação refletido na história de José. E é muito real. Eu não sei se você já tomou uma decisão antes, mas se você nunca fez isso, eu o encorajo a fazer isso agora. Ou talvez você queira renovar essa decisão. Na verdade, você pode apenas baixar a cabeça e fechar os olhos agora, onde você está. E eu quero perguntar a você, se o Espírito Santo falou com você hoje e você reconhece que precisa voltar para Jesus, ou se render totalmente a Ele pela primeira vez agora, levante suas mãos na presença dEle e diga: Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Eu sei que Tu me amas. Ele quer te salvar dos seus pecados. Jesus veio, como José, para buscar e salvar os perdidos. Mas alguém está querendo tomar essa decisão? Só levante a mão diante do Senhor e diga: Senhor, esta é minha oração. Pai Celestial, Senhor, nós acreditamos que vimos um reflexo de Jesus nessa história incrível de José.
Nós vimos como o mundo tratou o teu filho. Eles o odiaram. Nós vemos a bondade de Jesus. Ele é o bom pastor, o filho amado, o enviado do Pai. E, Senhor, eu oro para que possamos entender que ele foi enviado para derramar seu sangue para cobrir nossos pecados. Que vamos nos envolver nesse manto de justiça hoje. E que possamos sair deste lugar como teus filhos perdoados. Abençoe cada pessoa. Para esse fim, pedimos em nome de Jesus. Amém.